O assunto da nossa aula de hoje é a congruência. Nós vamos usar este conteúdo multimídia, no qual vocês vão encontrar várias atividades que tratam desse assunto. Nós dizemos que dois triângulos são congruentes quando eles possuem as mesmas medidas dos seus lados e as mesmas medidas dos seus ângulos. Vamos então usar as ferramentas aqui do software de geometria dinâmica para tentar desenhar um outro triângulo que seja congruente a esse que está aqui na tela. Como esse novo triângulo tem que ter as mesmas medidas dos ângulos desse que está desenhado e também as mesmas medidas dos lados, vamos primeiro medir, então, os lados e os ângulos do triângulo. Então, a medida desse lado e deste lado. E para obter a medida do ângulo, medida do primeiro ângulo, medida do segundo ângulo, que mede 90 graus, e a medida do terceiro ângulo. O fato de um dos ângulos medir 90 graus vai facilitar a nossa vida. Então, vamos começar traçando aqui uma reta, e em seguida uma reta perpendicular a ela. Nós já temos aqui o nosso ângulo de 90 graus. Vamos agora desenhar os lados que são adjacentes a esse ângulo. Então, eu vou criar um ponto aqui sobre essa reta e um ponto sobre essa reta. E vou encontrar a distância entre os pontos e o ângulo A. Nós podemos ver que as medidas não são iguais. Aqui temos 3,5, aqui temos 2,8. Aqui temos 4,4, aqui temos 2,6. Mas nós podemos corrigir isso. Eu vou arrastar os pontos até que as medidas estejam iguais. Nós já temos os três vértices do triângulo. Vamos desenhá-lo e verificar se ele é congruente ao outro. Nós já temos um ângulo e dois lados que são iguais. Vamos medir o terceiro lado, 5,6 é a mesma medida, e vamos medir os ângulos. Por uma pequena diferença de precisão, esses ângulos aqui não estão com a mesma medida. Mas nós podemos dizer que os dois triângulos são congruentes. Vocês puderam observar que nós precisamos de apenas 3 informações para obter o triângulo congruente. Um dos ângulos, que foi o de 90 graus, e as medidas de dois lados que são adjacentes a esse ângulo. E com isso a gente já conseguiu um triângulo congruente. Isso quer dizer que a gente, quando vai desenhar um triângulo congruente, ou vai verificar se ele é congruente a outro, a gente não precisa verificar todas as medidas. Algumas informações já são suficientes para garantir que ele seja congruente. Nesta tela aqui, nós temos o triângulo ABC, que é esse em vermelho, e temos mais 6 triângulos que foram construídos para serem congruentes a ABC. Cada um desses 6 triângulos foi construído de uma maneira diferente. Vocês podem verificar como que eles foram construídos aqui do lado.
Por exemplo, o triângulo 1 foram construídos 3 ângulos com as mesmas medidas dos ângulos do triângulo ABC. Será que esse triângulo ele é sempre congruente ao triângulo ABC? Observem, as medidas dos ângulos são iguais às do triângulo ABC. Vejam, as medidas dos ângulos não se alteram, mas nós temos as medidas dos lados ficaram bem maiores. Então, esse triângulo, com 3 ângulos de mesma medida do triângulo ABC, não é garantido que ele seja um triângulo congruente. O triângulo 2 tem os 3 lados com as mesmas medidas dos lados do triângulo ABC. Será que a gente consegue alterar esse triângulo? Vejam, não há como alterar o triângulo. Então, o fato dele ter as mesmas medidas já garante que ele é um triângulo congruente. O triângulo 3 tem 2 lados e a medida do ângulo entre eles iguais às do triângulo ABC. Ele também é um triângulo congruente. O triângulo 4 tem 2 ângulos aqui e o lado comum a eles com as medidas iguais às do triângulo ABC. Também, a gente só consegue mudar ele de lugar, mas não consegue mudar sua forma. O triângulo 5 tem 2 lados e um outro ângulo que não é formado por eles, iguais aos do triângulo ABC. A gente consegue alterar. Então, esse não é um triângulo congruente. E o triângulo 6 tem 2 ângulos e um lado qualquer iguais aos do triângulo ABC. E isso garante que ele é um triângulo congruente. Visitem esse conteúdo multimídia, façam novas experiências com os triângulos congruentes e até repitam a atividade de desenhar um triângulo congruente para vocês perceberem as relações que existem entre os ângulos e os lados de triângulos congruentes. Um abraço e até a próxima aula de matemática.